Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando Deus está em primeiro lugar, não existe solidão ou dependência emocional. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Na nossa vida, a gente quase sempre coloca como prioridade os nossos sonhos, os nossos interesses. Só que dentro do nosso coração, por muito tempo, existe um sentimento de vazio, de solidão. E esse sentimento acaba se tornando uma busca, uma cruzada na vida de todas as pessoas. Porque na nossa cabeça, quando a gente encontrar alguém que nos ama, todo esse sentimento ruim, ele vai desaparecer. Então nós nascemos, entre aspas, com uma dependência emocional. Ou nós precisamos da aprovação dos nossos pais, ou nós precisamos provar algo para alguém, ou nós precisamos agradar a pessoa que nós estamos. Por muito tempo, às vezes, nós nos calamos para não entrar em desentendimento, mesmo que nós não concordamos com certas coisas. Só que quando nós silenciamos a verdade, nós deixamos que a mentira ela tome conta da nossa vida. E vai chegar um tempo que a mentira ela vai começar a dominar as coisas à nossa volta. E nós jamais não sabemos no que acreditar e o que fazer. Então tem certos momentos da nossa vida que somente a palavra de Deus ela vai poder nos conduzir para um lugar melhor. Porque dificilmente dá para a gente confiar nas pessoas, principalmente nas pessoas que não têm Deus. E nessa vida a gente pode definir entre dois estados, a presença e a ausência, as trevas e a luz. E tudo aquilo que nós vemos e tudo aquilo que nós sentimos é a presença ou a ausência de Deus. Na ausência de Deus, o mal se manifesta. Na presença, o amor. Então, nós temos que entender que para a nossa vida ela poder ser vivida de forma plena, é preciso que Jesus ele esteja perto de nós, que a nossa fé ela esteja no lugar certo, que o meu amor esteja no lugar certo. E qual é o lugar certo? O primeiro. Acima de qualquer coisa, acima dos meus interesses, acima dos meus sonhos, acima de tudo, tem que estar o Senhor. E esse relacionamento, ele é intocável. Ele é como que nem as circunstâncias podem mudar a forma que nós vamos nos relacionar com Deus. Ontem eu estava pensando em uma coisa. Se você fosse um anjo, você acha que o Senhor iria te colocar no meio da tribulação? Ou ele iria deixar você num lugar que não teria acontecido nada, num lugar seguro? Pela característica que ele tem, ele é um protetor, o anjo protetor. Ele vai sempre estar em lugar onde a presença de Deus é necessária, onde é preciso que as pessoas sejam protegidas. Então vai estar no meio de batalhas. Às vezes o que você não entende, que por ser um servo de Deus, você se torna um anjo aqui na terra. E nós, enquanto representantes de Deus, nós estaremos no meio da tribulação junto com o povo, orientando, dando esperança, entregando a palavra, entregando mensagens, entregando tudo. Então não é porque eu acredito em Deus que eu vou viver de um modo que vai estar mais cômodo. Olha para vocês entenderem uma coisa. Hoje, domingo, normalmente todas as pessoas dormem até mais tarde. Eu acordei, era 4h22 da manhã, tá? Para mim poder preparar esse áudio, para mim poder fazer as minhas rotinas, né, espirituais, de ler a Bíblia, responder os versículos e fazer as coisas. Só que para mim gravar o áudio, eu preciso ir no carro. Hoje aqui na minha cidade, 8 graus.
Então você imagina, você olha o vidro do carro, tem pontos de coisinha que estava congelado por causa da geada da madrugada. Não tem ninguém para fora, ninguém. Mas esse é o meu chamado. Eu sei que se no meio dessa batalha, no meio dessa tribulação, talvez você possa estar aí sofrendo, chorando, desamparado, com pensamentos destrutivos sobre a própria vida, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado. Mas olha como Deus é bom. Ele usa aqueles que têm obediência para poder responder a tua oração. E talvez você também se transformar nessa pessoa. Porque se eu vivesse apenas buscando os meus interesses, certamente que eu não estaria aqui. Primeiro, eu não ganho nada para isso. Podia ter dormido mais tarde como todo mundo dormiu. Podia estar me questionando que queria os mesmos benefícios dos outros. Mas não. Eu quero viver a experiência de Jesus da forma mais completa. Eu quero viver o amor podendo ser experimentado e não apenas falado. Eu quero poder saber em algum dado momento que, de alguma forma, aquilo que eu não entendia fez a diferença na vida de alguém. Então, não vai ser o frio que vai me afastar de fazer o que eu tenho que fazer. Não vai ser o comodismo de querer dormir um pouquinho mais, não vai ser nada. Porque eu já vivi um tempo onde eu podia fazer tudo pra mim. E foram os piores tempos da minha vida. Eu não sei como você tem se sentido. Eu já me senti sozinho e demais. Eu já senti que eu deveria buscar a aprovação das pessoas, eu já coloquei diversas pessoas no lugar de Deus. Eu sempre encontrava um culpado e uma solução. Só que sempre que trocavam essas pessoas, os problemas sempre continuavam. Se a gente vai lá em Mateus 6, versículo 24, a palavra do Senhor lá diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Deus ele deixa muito bem claro que dentro de nós não existe espaço para duas pessoas. Não existe dois primeiros lugares. Porque a partir do momento que eu estiver amando um, eu vou estar odiando o outro, ou eu vou estar cuidando de um e vou estar desprezando o outro. Quando Deus diz não podem servir a Deus e a Mamon, Mamon em algumas traduções está como riqueza, outras está como dinheiro, mas a verdade é que Mamon era um deus pagão, que eles costumavam ficar fazendo cultos e as coisas a ele. Então não tinha como servir a Mamon, ou ao dinheiro, ou a esse deus, ou a esse outro culto, ou a idolatria, porque Mamon era idolatria. Então todas as vezes que nós idolatramos, já viu que a gente usa uma palavra, ele é meu ídolo. Nossa, eu admiro demais essa pessoa. Então, todo esse comportamento que nós temos através da nossa fala, da nossa admiração, e que nós colocamos algo no lugar de Deus, Deus ele está dizendo, meu filho, isso não vai dar certo. Você não vai conseguir amar eu e amar ele. Você não vai conseguir entregar a sua vida a mim e entregar para ele, porque você tem uma vida só. Então, a partir do instante que você amar ele, você vai acabar me odiando. Você vai acabar me culpando. E não é isso que a gente faz. O meu casamento acabou. Por que Deus fez isso comigo? Você colocou a pessoa no lugar de Deus. Por que a pessoa não te salva? Todas as vezes que nós colocamos a nossa esperança no lugar errado, certamente que as coisas não vão dar certo e você vai querer colocar a culpa em Deus. Como se Deus fosse culpado pelas suas más escolhas, como se Deus fosse culpado pelo lugar. E eu expliquei, se você é uma pessoa que é crente, que lê a palavra de Deus, que busca o Senhor e sente que a tua vida está no meio de uma tribulação, parabéns, você ganhou o papel de anjo. E você está no meio dessa tribulação para tirar as pessoas dela. Às vezes a gente acha que a nossa vida é a nossa vida, que a bênção e o milagre é só para nós. Bênção e milagre é instrumento de conversão, não é de satisfação pessoal. Tem gente que quer orar, que quer ter um dom da oração e da cura, sabe para quê? Para orar para outras pessoas e elas serem curadas por Jesus e falar que ela orou. Não, mas fui eu que orei. Ou entrego uma profecia para alguém, eu falo alguma coisa e falo, não, eu que falei, eu sou profeta de Deus. Sabe por quê? Porque eu falo. Cara, misericórdia. Eu sinceramente, eu me sentiria mal só de pensar em falar isso. Tem gente que tem coragem. Agora, será que ela está servindo a Jesus ou os interesses dela?
Porque é fácil a gente profetizar para alguém que já está dentro da igreja. Por que não vai atrás das pessoas que estão realmente longe e afastadas? Por que não desce no vale? Por que não vai no vale e começa a profetizar? Por que não vai nos ossos secos? Só vem no resquício da glória de Deus e quer ficar ali falando, indo. Mas que fique bem claro uma coisa. Dentro do nosso coração existe espaço para apenas uma pessoa. Se você sente solidão ou se sente sozinho, é sinal que você não colocou Deus no lugar dele. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando Deus se torna o alvo da nossa vida, a razão do nosso viver, tudo aquilo que nós buscamos e tudo aquilo que nós fazemos é para Ele. A nossa vida, ela remove esse sentimento de solidão, porque existe já alguém dentro daquela casa, daquele templo, ela já não está mais vazia, né? Nós já não mais nos sentimos desamparados nem sozinhos. Isso, a palavra de Deus também pode reforçar. Se a gente vai lá em Isaías 49, versículo 15, essa tradução é da Bíblia Ave Maria. Então ela fala assim: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Olha o que o Senhor diz: ainda que a sua mãe, ainda que seu pai, alguém que seja do seu sangue, ainda que alguém que diga que te ame, ainda que alguém que te amamente, te esqueça, eu não te esqueceria nunca. Apesar de você ter me esquecido, apesar de você ter colocado outra pessoa no meu lugar, apesar de todas as vezes eu falando não, 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 você insistindo em fazer tudo errado, eu não te esqueceria nunca. Porque a mágoa não pode ser maior que o amor. O perdão não pode ser menor que o ódio. Se eu odiar a tal ponto que eu não consiga perdoar, tem alguma coisa errada no meu amor. E às vezes a gente cai no equívoco. Deus é amor. Perdão não é instrumento de reconstrução. Eu não vou lá e peço perdão para voltar para o pecado. Eu não vou lá e peço perdão para voltar para um casamento, ou para voltar para uma amizade, ou para voltar para alguma coisa que está me destruindo. Eu peço perdão porque é assim que o Senhor faz quando Ele está dentro do meu coração. É assim que a imagem e a semelhança de Deus faz. Deus, todas as vezes que alguém pediu perdão, Ele falava: olha, não volte a pecar. E às vezes a gente cai no equívoco desse Deus que só se diz amor. Um Deus que deixou de ser justiça, um Deus que não morreu pelos nossos pecados. A gente cai sempre no equívoco de que Deus é amor e que, bom, no amor tudo se justifica. Quando Ele diz não, é não. E não adianta, não vai ser o meu entendimento, nem a minha ignorância, nem o que eu acho, nem a minha opinião, que vai mudar tudo o que já aconteceu. E às vezes a gente sempre cai no equívoco de querer ter dó das pessoas. Eu não tenho dó de ninguém. Cada um escolhe o que quer, do jeito que quer. Cada um vai colher exatamente o que plantou. E plantou com as próprias mãos. Tem gente que ainda quer pegar o que o outro plantou, porque não plantou nada na vida. Vive como se fosse um urubu, esperando uma oportunidade ou uma brecha de pegar algo que não é dele, sempre querendo tirar vantagem. Aí vem a pergunta, né? Quando Deus dizia também na palavra: não se pode servir a dois senhores. Será que essa pessoa está servindo a quem? Será que esse é o exemplo que Jesus deu a nós? Será que esse é o ensinamento que o nosso Senhor dá? Será que essa é a instrução que o Espírito Santo daria ao nosso coração para que nós agíssemos dessa forma? Jamais seria assim. Então é importante que, acima de tudo, além de imaginar o que seja Deus, nós temos que ler a palavra de Deus para que a boca do próprio Deus nos ensine o que Ele é ou deixa de ser, o que Ele aprova ou deixa de aprovar, a forma que Ele procede ou não, para cair no equívoco de que às vezes a gente ouve: hoje nós vivemos uma batalha de narrativas. E chega a ser triste ver pessoas que supostamente deveriam conhecer a palavra de Deus, porque utilizam a autoridade de Deus, quando elas se autodenominam pastor ou padre,
pelo simples fato de fazer um curso ou estar inserido dentro de um prédio que se dá denominação de igreja, mas dentro do comportamento, dentro das palavras e dentro do interesse você não nota isso? Você acha que Deus ele precisa de nós para defender a palavra dele? Você acha que Jesus não tem poder o suficiente? O que eu tento fazer todos os dias é pregar a palavra. Não pregar meu interesse, nem meu entendimento, nem nada. E eu sei que tem coisas que eu digo que não agrada a todo mundo. Porque o melhor evangelho que poderia existir é aquele evangelho do meu, né? Onde eu pego a palavra de Deus, mais a opinião daquele que me ensinou, mais o que ele acha ou deixa de achar. Eu não sei até onde está a vida daquela pessoa, a comunhão dela com Deus, nem nada. Sabe, eu sei que Deus ele vai capacitar as pessoas que forem necessárias. E eu sei que ele vai escolher os que não são. Isso está na palavra, para confundir os que são. Eu sei também que Jesus ele andava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, né, com as pessoas que a igreja rejeitava. É justamente, a igreja rejeitava. Só que Cristo ele estava ali salvando essas pessoas. Ele não estava ali convivendo com essas pessoas. Cristo estava ali mostrando para essas pessoas o pecado delas. Ele não estava simplesmente ali convivendo com elas. Então, quando a gente esquece da missão que Jesus disse, eu não vim condenar, eu vim salvar. Mas, se fosse para conviver com essas pessoas, para que ele precisava salvar? Se dentro da conduta delas não tem nada de errado, por que ele definiria elas como perdidas? Não chega a ser um equívoco eu querer usar essa carta ou esse argumento? A gente tem que olhar o resultado da vida de Jesus. E o resultado é salvação. E se ele salva é porque alguém precisava de ajuda, é porque alguém estava perdido. Então aqueles que ele andava estavam perdidos, inclusive a igreja que não tinha capacidade de reconhecer que essas pessoas precisavam de salvação e não de condenação. A palavra de Deus ela vai condenar, mas quando nós acreditamos em Jesus, ele nos salva. Então, se eu tenho só a palavra sem Jesus, só tem a condenação. E Jesus ele diz, olha, eu não vim aqui para tirar uma vírgula da palavra. Uma vírgula. Mas eu vim aqui para que vocês vivam de acordo com ela. Então, o entendimento de Jesus ele é um pouquinho maior. Mas ainda assim, acima de tudo, eu não te esqueceria nunca. E aí a gente vai, às vezes, entrar no seio, né, no cerne de tudo, que é a nossa família. A nossa família. Lugar de tanto desentendimento, de tanto amor, de tanta frustração, de tanta alegria, de tanto tudo. Todo mundo tem uma família. Talvez umas não possam se reconhecer, porque alguns são criados pela avó, outros muitas vezes não conhecem os pais, cada um começou a sua história de um jeito. Mas todas as pessoas tiveram Deus. Esse é o ponto. Se eu tivesse colocado Deus no lugar certo, eu não teria ficado culpando nem procurando ninguém. Por quê? Porque dentro do meu coração já teria paz, porque eu sei que eu comecei do jeito que foi necessário que se tivesse começado. Quando Jesus ele veio ao mundo, a família dele já começou com perseguição e com tribulação. Então cada família vai começar de um jeito. Se a gente olha a família, né, de Adão, já começou com um assassinato entre os irmãos. Então às vezes a gente olha e não entende. E nem precisa entender. Às vezes as coisas acontecem como Deus quer. Mas tem coisas que são evidentes, que a palavra de Deus, né, que se nós tivéssemos conhecimento, porque a gente quer conhecer as pessoas, mas não quer conhecer o Senhor. A gente sabe demais às vezes da vida dos outros, do que a gente gosta, mas desconhece totalmente. Deus, conforme ele começou a dar a terra prometida para aquelas pessoas, ele pediu uma coisa para aquelas pessoas. Você sabe o que ele pediu? Para que essas pessoas não casassem com gente que não era do povo deles. Com gente que não conhecia o Senhor, que não conhecia as promessas de Deus, que não tinham passado por toda a tribulação, que não conheciam a glória. Você sabe por quê? Porque essas pessoas iriam acabar desviando elas. E é aquela conversa. Quem tem o primeiro lugar da sua vida? Essas pessoas iriam acabar subtraindo esse lugar. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Deuteronômio 7, versículo 3 e 4, olha como Deus vai falar sobre isso. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me
para servir outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Nossa, pera lá, deixa eu entender essa passagem. Não se casem com as pessoas de lá da onde? As pessoas que viviam antigamente na Terra Prometida, as pessoas que adoravam Mamon, as pessoas que serviam a outros senhores. Não é para casar com ninguém de lá. Por quê? Mas por quê, Senhor? Mas eu amo ele. Não, eu amo ele. Tudo bem. Porque se você casar com essa pessoa, você vai deixar de me seguir. Você vai tirar eu do primeiro lugar e vai colocar outra coisa no meu lugar. E você não pode servir a dois senhores. E aí o que vai acontecer? Vai se acender a ira de Deus sobre a vida. Entende porque o teu casamento não deu certo? Entende porque tua casa é um inferno? Entende como a culpa não é sua e não tinha como dar certo? Porque não era para você casar com alguém que não fosse da mesma fé que você. Não era para você se comprometer com pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que você. E não é uma questão de amar, porque não existe amor sem Deus. É uma questão de ouvir e obedecer o que Deus disse. Depois você não sabe porque as coisas não dão certo para você. Acenderia contra vocês. Olha a palavra. Vocês. Ah, mas eu creio e ele não crê. Vocês. Tá entendendo? Não adianta você chorar sobre um defunto que já está lá. Não vai dar certo. Por quê? Porque Jesus não é algo que você empurra dentro das pessoas baseado na sua vontade. Ai, mas eu vou pedir para orar para que Deus tire o vício dele. Jesus quer que essa pessoa ore. Jesus quer que ela tenha. E você sabe por que ela não acredita em Jesus? Porque ao invés de você viver o Evangelho, buscar o Senhor, ouvir louvores e mostrar na sua vida que Deus fez uma transformação, você terceirizou a responsabilidade. Você é aquele que não quer estar no meio da batalha. Você é aquele que quer mandar outro ir lá fazer o serviço que você não faz. Então ao invés de você ficar procurando pessoas, tenta procurar a Deus. Tenta dobrar os teus joelhos. Tenta se quebrantar. Tenta encontrar a tua responsabilidade e tenta entender que essa pessoa que está dentro da tua casa, que tomou o lugar de Deus, que criou uma dependência emocional, não veio de Deus porque Deus disse, eu não quero essas pessoas. Isso não quer dizer que ele não poderia ter se convertido. Claro que ele poderia, mas olha como a gente criou um problema que não se deveria se eu entendesse aquilo que Deus disse. Pessoas que não processam a mesma fé não devem estar juntas. Por mais que você ache que o amor seja o suficiente, olha o tanto de família que tem divórcio, olha o tanto de gente que é agredida, olha o tanto de coisa que acontece dentro de uma casa, olha a traição, olha o tanto de pessoa com depressão, olha o tanto de pessoa tendo que tomar remédio para dormir, olha a dependência emocional, olha quando uma pessoa dessa sai, o que acontece na vida da outra. Você sabe onde que virou o remédio do divorciado? É a bebida. Não, vou beber para dar aquela acalmada. Enquanto Deus é a solução de tudo em todos e para tudo. Se a gente conhecesse o Evangelho, e é por isso que eu falo, leia a palavra de Deus. Para de achar que a tua vida é uma obra do acaso, que é um golpe de sorte, que um tem mais sorte e outro não, porque se tivesse encontrado a pessoa, teria dado isso e aquilo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a ira de Deus falando, olha, você fez errado. Quando Deus está em primeiro lugar, não existe solidão ou dependência emocional. Acabou, aconteceu, o que Deus disse, está dito. Uma coisa que você deveria sempre se lembrar é que eu não te esqueceria nunca. Eu quem? O Senhor. De resto, tudo pode mudar. A única coisa que não vai mudar na nossa vida é Deus em primeiro lugar e o amor que Ele sente por nós. E tudo aquilo que Jesus fez e faz todos os dias por nós que não merecemos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te dar entendimento e sabedoria através dessa palavra.
que você pare de pegar o evangelho, alguns pontos. Você quer debater a Bíblia? Lê ela inteira primeiro, depois a gente conversa. Não adianta você pensar partes do evangelho que vão de encontro só com o seu interesse. Não adianta. Não adianta, porque isso não funciona. Deus, ele quer ter uma intimidade com você completa, não um pedaço. Ele não quer saber da tua razão, ele quer saber do teu amor, quer saber da tua obediência, quer saber se você se arrependeu. É isso que ele quer saber. Ele não está preocupado com mais nada, apenas com você. Não está preocupado, não está. Porque o dia que você aprendeu a ter um relacionamento, você vai entender o tamanho do seu pecado e da gravidade de tudo que você já fez. E aí você vai ver que ainda Deus olhar e encontrar algo em você que seja bom, isso é a graça de Deus se estendendo sobre a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.